Viu o governador Tarcísio de Freitas dando uma entrevista dizendo que está investindo muito em ferrovias no estado de São Paulo, que tem projetos para serem entregues até em 2031, que seria, mesmo no caso dele reeleito, depois do mandato dele. Mas ele, pelo menos, dará início a isso. É uma ótima solução para o país. Por quê? Porque a nossa infraestrutura ferroviária não é um projeto de logística, é um cemitério de capital estéril. Malvadões e malvadonas, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o governo anuncia 160 bilhões em novos investimentos, a realidade contábil revela que 92% da malha ferroviária nacional está concentrada em apenas 3 estados, servindo exclusivamente ao oligopólio das commodities. O que vendem como integração nacional é, na verdade, uma estrutura de captura regulatória, onde o pagador de impostos subsidia o capex de gigantes de mineração, enquanto o custo do frete para a indústria geral permanece indexado ao diesel. E aí, ao dólar. E aí, aumento. Vamos decodificar essa história do politiquês para a realidade. O que eles dizem? A narrativa é a revitalização da malha. Qual é a realidade? Efeito de sunk cost, custo afundado. Manutenção de trechos antieconômicos apenas para evitar a devolução de concessões e o pagamento de multas bilionárias pelas operadoras. A segunda narrativa é o modal verde e sustentável. E qual que é a realidade? É uma arbitragem de subsídio. A utilização da narrativa ambiental para captar green bonds com juros baixos, enquanto a eficiência operacional real, a tonelada / quilômetro, estagna devido à burocracia ambiental. A outra narrativa é ferrovias de curto prazo, autorizações. Qual que é a realidade? Reserva de mercado, protocolos de intenção que servem para travar o direito de passagem e impedir a entrada de novos concorrentes sem o compromisso real de execução da obra. É o sistema protegendo o sistema. Qual que é a análise que nós fazemos aqui? Para desintegrar o argumento oficial, foquemos na tríade da ineficiência que os dados escondem. Primeiro, o custo do quilômetro político. No Brasil, o custo de implantação de um quilômetro de ferrovia é 3,5 vezes maior do que a média global. Por quê? Não é geopolítica, é o risco regulatório e as compensações socioambientais que funcionam como um imposto de 40%. 40% sobre o ativo imobilizado. O retorno sobre o investimento, o ROI, é empurrado para 30 anos, tornando o projeto financeiramente inviável para o capital privado, sem uma muleta estatal. O gargalo do last mile. De nada adianta um trem-bala de carga se o terminal portuário tem um tempo de espera de 14 dias. A ineficiência sistêmica consome o ganho de escala do modal ferroviário. Qual o dado brutal? O Brasil perde 100 bilhões de reais por ano apenas em perdas logísticas derivadas da falta de conexão real entre trilhos e portos. O monopólio da passagem. As atuais detentoras das concessões operam com uma margem EBITDA superior a 50%, enquanto a malha é subutilizada. Elas não querem expandir, elas querem proteger o spread entre o custo operacional baixo e a tarifa teto permitida. É uma transferência direta de riqueza do setor produtivo para o setor rentista de concessões. Qual que é a sentença da Shield Log? Contra dados não há argumentos, há apenas prejuízo acumulado. A nova malha é uma peça de ficção desenhada para acalmar acionistas e eleitores. Para um empresário que precisa mover carga hoje, confiar nessa promessa é aceitar a insolvência programada. A única saída é a inteligência de dados para otimizar o que temos, a realidade do asfalto, e blindar a sua operação contra as oscilações desse manicômio chamado Brasil. É isso, tá vendo? Como é só lambada, é só lascada de todo lado. Leia a nossa descrição aí.
Nós somos os malvados da história, né? Você acredita mesmo nessa história? De que é o empresário que é o malvado? A culpa é de quem tem dinheiro? A culpa é de quem montou uma empresa, do acúmulo de capital? Ou a culpa é de uma máquina pública que tem lá pretensos candidatos que estão para lutar pelo povo? Será? Será que é isso mesmo? Será que vocês nunca vão acordar para essa realidade? Essa máquina pública é ineficiente, inerte, corrupta e agora deu para avançar no nosso capital, no nosso patrimônio. E a gente já sabia. Quem votou nesse larápio de 9 dedos não sabia. Ou eu digo que tem 2 tipos de eleitor do PT. O primeiro é o mal informado, aquele que realmente não sabe o que está fazendo. E até aí, amigo, para esse aí, ó, tá tudo certo, é uma pena. É nossa missão, de certa forma, orientá-lo, mostrar para ele qual é o melhor caminho. Alguns entendem, outros não. E tá tudo certo. Esse é o primeiro. O segundo é o mal intencionado. O mal intencionado é aquele que tem o Bolsa Quadrilha, é aquele que leva algum dinheiro em alguma licitação, que tem algum acordinho escuso com o governo. Olha o que fez a Rede Globo. Olha o que fez o Banco Itaú. Vocês elegeram o Lula. Vocês elegeram o Lula. Vocês puseram ele lá na presidência. Agora que ele entrou no capital de vocês, que ele mordeu aí na sua canela, doeu, né? Doeu, né? Ai, vamos segurar o STF. Agora ele já cumpriu a sua função. Qual que era a função do STF? Calar a oposição? Calar as pessoas de bem? Continuar mantendo vocês com o banco com altas taxas de juros e a emissora sendo financiada pelo próprio banco? É o próprio banco, sabia? O Daniel Vorcar, o Banco Master, tem também um tal de Banco Will, se eu não me engano, e é o maior patrocinador do caldeirão do Narigão. Certo? Aliás, essa gente, essa laia, eu conheço bem, eu conheço de perto. Eu vivi dentro de eventos, eu fui em eventos de networking, eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas, são pessoas da pior espécie. Tem inclusive um apresentador de TV lá do SBT que me lesou profundamente no final do ano passado. Sabia disso? Ele veio com aquela conversa doce de que ele é sócio de uma grande empresa de educação e vamos fazer um negócio, quero investir em você, quero investir na sua empresa. Eu trouxe minha equipe, trouxe todo mundo para trabalhar para ele, fizemos um projeto de mais de 150 mil reais, que ele não nos pagou, dizendo que eu vou investir na sua empresa, você é lindo, maravilhoso, eu quero investir no seu negócio. Quando eu penso que não, ele está mandando mensagem para o meu CTO, para tirar o meu CTO e montar uma empresa com o meu CTO e me tirar do caminho. Sabe quem é esse? Éden Davanzo, lá da SME, do grupo do João Kepler. O mesmo que tem um filho chamado Theo, que me colocou dentro da sala dele, isso aqui ninguém ouviu falar não, meu amigo, fui eu que vivi. O Theo me colocou dentro da sala dele e falou assim, Fios, eu sei que você é muito agressivo, eu vou te pedir um favor, não tira ninguém da minha equipe não. Uma semana depois estava o sócio dele almoçando com o mesmo CTO, que depois falou, Fios, desculpa, mas eu vou ficar onde eu estou. Ficou, ele trabalhava comigo, prestava serviço para um outro lugar, falou, Fios, desculpa, mas eu vou ficar onde eu tô. Por quê? Porque ele viu que era só lama. João Kepler, Theo Braga e Éden Davanzo, os 3. O João Kepler se vendendo lá pro SBT é patético, é ridículo, João. Uma pena, você é uma grande decepção para mim. O Éden Davanzo me deu esse prejuízo de mais 150 mil e nunca mais nem me ligou, não atende mais o telefone e sumiu. Faz para mim que depois eu invisto. Nem investiu e nem me pagou. E o Theo fez o que fez aí com o sócio dele, chamando o meu CTO para conversar. Então, quando as pessoas falam, você precisa ter network, frequente ambientes melhores, com pessoas melhores. Muito cuidado, viu, meu amigo? Muito cuidado que você que tem empresa pequena, tem boas ideias em se aproximar desse tipo de pessoa. Essas pessoas não querem o seu bem, elas querem sugar o que você tem para elas irem para frente. Para depois eles dizerem que eu tenho mais de 2.000 startups. Tem mesmo? São suas? Qual é a sua participação? Qual é a sua contribuição? O meu smart money. Sensacional, beleza. Tem pessoas que vão lá, se vendem e se enriquecem com ele. Infelizmente, eu tenho um problema muito sério, cara. Eu tenho sangue quente. Eu não engulo, eu não aceito
Eu não aceito de jeito nenhum injustiça e trapaça. E eu fui trapaceado lá dentro da SME, naquela tal jornada equity. Então, tome muito cuidado. Esses grupinhos de networking, essas pessoas, eles estão todos ligados a essa sujeira. Entendeu? No final do ano passado, quando teve o evento O Poder da Família, que foi o qual eu fiz um clone do Éden Davanzo para ele apresentar lá, que ele nem utilizou direito, porque ele não deu valor, não pagou, é óbvio. Ele colocou junto com ele no palco o tal do Narigão do Luciano Huck junto com a Angélica para falar de família. Olha que beleza, as pessoas que apoiam o aborto, ajudaram a liberar as drogas e apoiam esse governo falando de família. Não se iluda, meu amigo, não se iluda. A minha avó já dizia, quer conhecer alguém, você tem que comer um pacote de sal junto. E esse pacote de sal não é daquele pequeno, não, é do grande. É do grande. E eu vou te falar que provavelmente nem assim você vai conhecê-los. Muito cuidado com os grupos de network. O espaço aqui está aberto para eles, se eles quiserem vir aqui e falar que isso aqui não aconteceu. Fiquem à vontade. Ótimo dia, boa passagem de ano para vocês.